séculos XIV e XV foram um período extraordinário para a Itália. Ela esteve muito à frente de seu tempo, com o surgimento do Renascimento, do humanismo, o desenvolvimento do capitalismo. De fato, a Itália marca uma ruptura na vida europeia, o início da Idade Moderna. Vejam que Burckhardt diz sobre o homem renascentista italiano. Ele diz assim: homens de saber enciclopédico existiram ao longo de toda a Idade Média, em diversos países, uma vez que esse saber configurava então um todo reunido e delimitado. Da mesma forma, encontramos ainda artistas universais até o século XII, quando os problemas da arquitetura eram relativamente simples e uniformes, e no campo da escultura e da pintura, o objeto a ser representado prevalecia sobre a forma. Na Itália do Renascimento, pelo contrário, encontramos concomitantemente em todas as áreas artistas a criar o puramente novo, e em seu gênero perfeito, impressionando-nos ainda grandemente como seres humanos. O século XV é, sobretudo, aquele dos homens multifacetados, o uomo universale. Não há biografia que não mencione atividades paralelas capitais, para além do diletantismo, da personalidade que tem por objeto. O mercador e estadista florentino é, a miúde, também um homem versado em ambas as línguas clássicas. Os mais renomados humanistas leem para si e para seus filhos a política e a ética de Aristóteles. E mesmo as filhas da casa recebem educação igualmente elevada. Era um mundo em transformação. E no campo das artes, essa transformação se manifesta sob a forma do Renascimento. Florença é um dos grandes polos do Renascimento. Mas existe um outro, ainda mais poderoso, por causa do poder dos papas: Roma. Os papas estavam transformando completamente a paisagem romana. E papas como Alexandre, Leão e sobretudo Júlio II fizeram do Vaticano o centro do Renascimento na Europa. É belíssimo o Vaticano, com seus museus, com as obras de arte, com a Capela Sistina. Mas uma das coisas mais impressionantes do Vaticano são as salas pintadas por Raffaello. A Sala da Assinatura, Stanze della Segnatura. É lá que está o afresco A Escola de Atenas. Nele, Raffaello vai representar a sua ideia do que foi a filosofia grega. E há vários livros que se dedicam a estudar especificamente este tema, que estudam o afresco de Raffaello, a Escola de Atenas, em profundidade. Mas nenhum é como o livro de Giovanni Reale, La Scuola di Atene, de Raffaello. Uma obra primorosa em que cada um dos personagens do afresco é analisado, estudado detalhadamente, a partir dos esboços e também do próprio afresco. É este afresco que nós vamos estudar nas próximas 7 aulas, vendo a profunda conexão que existe entre a arte renascentista e a filosofia grega. A Stanza della Segnatura foi pintada por Raffaello entre 1509 e 1511, sob encomenda do Papa Júlio II, para ser o seu gabinete particular, a sua biblioteca. Há 4 grandes afrescos que representam a teologia, o direito, a poesia e a filosofia. E é isso que a Escola de Atenas faz. Representa a visão da filosofia que o Papa Júlio
e em especial Rafaelo, tinham. Trata-se de um afresco monumental, as figuras são quase em tamanho natural, e nele Rafaelo vai utilizar-se de todas as técnicas que haviam sido desenvolvidas pelo Renascimento. Em especial, o uso do ponto de fuga, a perspectiva inventada por Masaccio, a proporção, o que dá ao afresco um tom muito vivo, muito realístico. A estética renascentista tem no centro do seu cânone a ideia de proporção, mas também de equilíbrio, de harmonia. E por isso no afresco existe um equilíbrio entre o lado esquerdo e o lado direito. Por exemplo, se há uma escultura de um deus grego do lado direito, há também uma do lado esquerdo. Se há uma massa de pessoas na parte de baixo do lado esquerdo, também há do lado direito. Isso tem a ver com a estética renascentista, mas Rafaelo usa isso para fins expositivos. Ele usa isso para dividir a filosofia grega em dois grupos. O grupo da esquerda é o grupo dos chamados órfico-pitagóricos. E o grupo da direita é o grupo dos empiristas. As duas figuras centrais representam Platão, à esquerda, e Aristóteles, à direita. Platão aponta para cima, com a mão direita, indicando o mundo das ideias, e carrega no seu braço esquerdo um de seus diálogos, o Timeu, em que ele narra como o mundo foi criado por um demiurgo. Aristóteles, com a sua mão espalmada, aponta para baixo, indicando que o lugar onde as ideias, as formas existem é na própria matéria. E na sua mão esquerda ele segura um livro, a Ética. Note que o rosto usado para representar Platão era o rosto de Leonardo da Vinci. Isso foi um recurso muito utilizado por Rafaelo no quadro. Várias pessoas que estão representadas aí são pessoas ligadas a Rafaelo. Dentre os personagens da escola de Atenas, destaca-se Diógenes o Cínico, Diógenes de Sinope. Heráclito de Éfeso, que, aliás, é o rosto de Michelangelo que é usado para representá-lo. Parmênides de Eleia, ou segundo Giovanni Reale, Empédocles. Uma figura enigmática que pode representar o ideal da vida filosófica, chamado de kalokagatia, o belo e o bem, ou então uma figura que representa a única filósofa de que temos notícia, Hipácia, mas sabemos com certeza que é o retrato de Francesco Maria della Rovere. Pitágoras de Samos, Anaximandro, ou segundo Giovanni Reale, Filolau, Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, uma figura tradicionalmente identificada com o helenista Epícoro, ainda que Giovanni Reale diga que de modo algum possa ser Epícoro, Sócrates, aqui ao lado de Xenofonte, o neoplatônico Plotino, de costas para nós com uma coroa, Ptolomeu, e na frente dele, segurando um globo, Zoroastro, o matemático Euclides, e aqui Rafaelo usa o rosto do arquiteto Bramante para representá-lo, e aqui um retrato do próprio Rafaelo, com o gorro preto. Do lado órfico pitagórico temos o deus Apolo. O motivo disso é que esses filósofos, como por exemplo Platão, acreditavam que o meio para conhecer a realidade, a verdade, era por meio da intuição, sem a mediação dos sentidos. E Apolo é o deus da mântica, das artes da adivinhação. E por isso ele tem um acesso direto a uma realidade que é invisível para nós. Do lado direito temos a figura da deusa Atena, que simboliza aqui
a razão calculativa, a razão que mede, a razão que observa, a razão que compara. A razão disso, o motivo dela estar aqui, é que ela, tendo nascido da cabeça de Zeus e sendo filha de Metis, a astúcia, ela é a deusa do uso da razão. Finalmente, tem mais um elemento importante sobre o qual queria comentar. Essa coluna, com este homem, com essa coroa de louro e esse livro aberto, juntamente com esse bebê e esse velho. O velho nós sabemos já que é Zenão, o homem provavelmente é Epícoro, mas o conjunto ele simboliza também as chamadas religiões de mistérios, em especial o orfismo. As religiões de mistério são muito importantes na história da Grécia. Elas começam a se desenvolver por volta do século VII a.C. e trazem, sobretudo da Pérsia, uma nova concepção sobre a alma. A alma, tradicionalmente na Grécia, era apenas uma sombra que restava do corpo vivo após a morte. Sem consciência da sua própria existência, sem autonomia moral. Mas o orfismo, ao contrário, como todas as religiões de mistério, propõe uma concepção diferente acerca do que é a alma. A alma é uma essência moral, uma consciência que permanece inclusive após a morte e que por algum processo volta à vida num novo corpo na Terra. Essa concepção vai influenciar profundamente todos os filósofos que estão do lado esquerdo da escola de Atenas. Todos eles são influenciados pelos ritos ligados às religiões de mistérios. As religiões de mistérios têm esse nome porque elas se desenvolvem ao lado da religião oficial estatal, mas com uma interpretação diferente acerca dos mitos e com ritos de purificação próprios. A gente sabe que Platão e Sócrates, por exemplo, participaram dos chamados mistérios de Eleusis. Mas aqui em especial esse grupo está representando o orfismo. São muitas religiões de mistérios. Dentre elas, os mistérios de Eleusis, os próprios ritos dionisíacos, mas há um especial que é muito importante aqui, que são os ritos órficos. Orfeu, segundo a mitologia, era um mortal, um rapsodo, um cantor, um poeta, cuja música era tão bela que quando ele tocava a sua lira, até os deuses paravam para ouvi-lo. Mas um dia, a sua amada Eurídice morre e ele, deprimido, para de tocar a lira, e agora até os deuses sentem falta de sua música. Eles autorizam então que Orfeu vá até o inferno para resgatar Eurídice. No caminho haverá vários obstáculos e ele poderá resgatá-la se ele vencer esses obstáculos. Esses obstáculos são uma referência aos ritos de iniciação próprios das religiões de mistérios. Orfeu vence todos os obstáculos, encontra-se com a deusa Perséfone e Perséfone libera Eurídice com uma condição. Orfeu precisa confiar nela e não olhar para trás. Orfeu e Eurídice vão sair, Orfeu na frente, Eurídice logo atrás dele, do inferno. E quando ele avista a entrada da gruta, ele é tomado por uma dúvida. Será que Eurídice está atrás de mim? Eu vou dar só uma olhadinha. E quando ele olha para trás, Eurídice é tragada novamente para dentro do inferno e Orfeu tem que sair sozinho. Essa ideia comum em todos os mitos ligados às religiões de mistérios, a mistérios de Eleusis, aos ritos dionisíacos, de entrar no inferno e sair do inferno, é um símbolo de morrer e voltar a viver. Uma ideia básica do orfismo era a ideia de que a alma passa por um processo de transmigração. Após a morte do corpo, ela vai para o inferno, que para os gregos não é um lugar de punição, mas simplesmente a morada dos mortos. E lá ela volta para um novo corpo na Terra, depois de passar por um processo em que, segundo Platão, ela contempla as ideias.
essa ideia de transmigração não é o principal do orfismo. O principal do orfismo é a concepção de que a vida é cíclica. Assim como as estações do ano se sucedem sempre na mesma ordem, a vida e a morte também deveria se suceder na mesma ordem. E essas ideias são muito importantes porque esse novo conceito de alma vai desencadear finalmente, alguns séculos depois, em Sócrates e na maneira como ele concebe o homem. Nos próximos vídeos dessa série, iremos ver primeiro os chamados físicos, os pré-socráticos, depois Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles. Como um bônus, vamos falar também do helenismo. Siga a nossa série.